Bom, galera, depois de um vídeo um pouco mais curto ontem, né? Tava numa correria danada, hoje eu preparei um conteúdo um pouco mais denso aqui, com várias notícias pra gente poder trocar ideia. Situações estão acontecendo no dia a dia do Santos que não tá dos mais movimentados. A equipe encerrou a preparação para enfrentar o Fortaleza amanhã. Você sabe que dia de jogo é dia de pós-jogo aqui ao vivo, assim que a bola parar de rolar. Então eu te convido a ativar o sininho para, enfim, assim que a gente estiver aqui trocando uma ideia depois do fim da partida, você possa ser notificado, entrar e participar aqui com a gente, discutir, mandar sua mensagem para que a gente possa ler. Mas temos muitas coisas a dizer. Não se esqueça, obviamente, do like nesse vídeo. E, enfim, tem vários assuntos aqui que eu quero trocar ideia com vocês sobre o que tem acontecido no dia a dia do Santos ali. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o potencial substituto do Soteldo, né? Saiu uma matéria no UOL hoje, assinada pelo Lucas Mussetti, que eu gostaria de ler com vocês aqui, que diz um pouco sobre essa perspectiva de quem deve ser o substituto do Soteldo, pelo menos as características desse jogador. Vamos ler juntos aqui para entender direito essa história. Santos procura atacante ponta firme para repor Soteldo. O Santos procura um jogador ponta firme. O que seria ponta firme, né? O Santos está no mercado procurando um substituto para o Soteldo, que foi vendido para o Fluminense. Um dirigente do Peixe disse ao UOL que a procura por um jogador ponta firme, com características diferentes em relação a Soteldo. Soteldo era tido como um atleta bom tecnicamente, mas pouco confiável. O histórico de indisciplina e de lesões pesou a favor da venda. Outro ponto é a dificuldade que ele tinha de ser decisivo. Ele tem apenas 2 assistências e nenhum gol na temporada. O Santos quer um atacante mais goleador. O diagnóstico é de poucos atletas com facilidade em balançar as redes no atual elenco. Um dos nomes avaliados é de Javi Puado, do Espanhol. As conversas não avançaram até aqui. Ele tem 27 anos e marcou 12 gols na última edição do Campeonato Espanhol. Lembrando que o Javi Puado, segundo matéria do mesmo UOL, tem muito mercado dentro da Europa. Ele tem um salário consideravelmente baixo. Em real, eu vi o Edu falando isso lá no Vem Pro Peixão, uma coisa de um pouco mais de 300 mil reais por mês. É um salário bem ok para os padrões que se tem praticado no Brasil aqui hoje, mas ao mesmo tempo ele tem muito mercado na Europa, é um jogador visto com bons olhos, então acho pouco provável que essa negociação aconteça. E aqui segue, além de um ponto, o Santos quer um zagueiro, um lateral direito e um volante. O zagueiro precisa, né? O Santos precisa de um zagueiro, para mim, para ser titular. Eu acho que o Luan Pérez pode ser um titular na zaga, ele tem melhorado. Se pegar o desempenho do Luan Pérez, aquele jogo contra o Grêmio, por exemplo, que ele tinha que ter sido expulso, não foi. Depois faz um pênalti que não foi marcado. E depois fura bizonhamente no gol do Grêmio, né? Foram 3 erros calamitosos. Se você pegar para as últimas partidas do Luan Pérez, antes dessa suspensão aí, teve uma evolução muito grande. Eu ainda acredito no futebol do Luan Pérez e acho que o nível dele é um bom nível para a Série A, para ser titular. É raro você ter zagueiro canhoto. O Zé Ivaldo, assim, eu acho bom zagueiro, mas não me inspira a mesma confiança. É sempre um zagueiro que eu tenho a impressão que pode te ferrar, sabe? Um cara que a todo momento pode chegar mais forte, quebrar alguém, chegar por cima igual ele foi expulso já em Itaquera, ou dar uma pichotada, errar feio um lance e acabar comprometendo o time. Eu preferia um zagueiro mais ponta firme, para ficar nesse termo aqui que o dirigente usou com relação ao substituto do Soteldo. Eu gostaria de ver um zagueiro chegando no Santos, no elenco, um zagueiro com perfil de titular, principalmente para jogar desse lado direito. Vejo essa necessidade mesmo. Lateral direito é muito óbvio, né? Hoje o Santos conta com 2 laterais direitos no elenco, que são o Aderlan, que é um cara que tá voltando de LCA, e o JP Sherman, que deve ser colocado à disposição no mercado. E quem tem sido titular é o Escobar, que jogou muito bem na lateral direita no jogo contra o Botafogo. Vai ser mantido como lateral direito para o jogo contra o Fortaleza, reencontrando o seu ex-clube. Mas não dá para contar com o Escobar ali, né? Ele é lateral esquerdo. Titular ou reserva, isso é uma outra questão. Tem que contar com ele para lateral esquerda, não para lateral direita. Então, assim, com certeza eu traria um lateral direito aqui para ser titular. É uma posição no mercado muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Ponta para o lugar do Soteldo e um volante, né? O Santos teve muitos problemas com volantes
Não deve contar com o Rincon, apesar dele voltar a fazer parte do elenco para essa partida, deve estar no banco de reservas. Ele estava nas eliminatórias da Copa do Mundo, embora não tenha sido titular na seleção da Venezuela. O Kleber Xavier deve atuar com Pituca nessa posição. É assim, se você não tem o Rincon, você vai com Pituca, isso já mostra que você precisa de reforço, né? Então é uma posição absolutamente carente, principalmente esse cara para jogar ao lado do Zé Rafael. Se falou de William Arão, né? Parece que a negociação não andou por questões dos valores, mas o Santos precisa trazer de fato um jogador também para essa posição. Eu concordo com as posições que o Santos busca reforços aqui, e vamos aguardar. Eu espero mesmo que venha um ponta no lugar do Soteldo que tem uma característica de ser mais goleador. Hoje em dia os centroavantes, eu critiquei muito o Tiquinho no meu último vídeo, mas eles são muito facilmente marcados, né, dependendo de como você joga. O futebol está muito lateralizado e muitas vezes o centroavante hoje em dia tem passado fome em times que jogam assim. O próprio Tiquinho, quantas chances também o Santos proporciona para ele de fazer gol. Claro, tem a questão da movimentação, do posicionamento, a capacidade física de fazer os facões, tudo isso é verdade. Mas ele recebe poucas bolas em condições de finalizar também, pela maneira como o Santos joga, como os times brasileiros têm jogado de maneira muito lateralizada, com 2 pontas abertos, enfim. E esses caras acabam ficando muito isolados lá na frente. Então cabe hoje em dia muito o papel de artilharia aos jogadores que jogam mais aberto, que conseguem fazer essa infiltração. Não à toa, o artilheiro da temporada passada no Santos foi o Guilherme, que é um ponta, e esse ano o artilheiro do Santos na temporada é o Guilherme, que é um ponta. Então, isso diz muito sobre o espaço que esses jogadores têm para atacar o espaço, né? E sobre o espaço que esses jogadores têm para atacar. Então, conseguir sair mais cara a cara com frequência com relação, comparando aí a um centroavante. Vamos ver o que o Santos vai fazer com relação as suas negociações. Outra coisa que eu gostaria de reagir com vocês, vou até colocar meu fone aqui, é a entrevista que saiu ontem, eu só vi hoje, do Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, que falou a respeito da dívida que o Santos tem com o Cuiabá referente ao Joaquim. Para quem não sabe, o Santos comprou o Joaquim na era Rueda por 16 milhões de reais. O Santos nunca pagou esse dinheiro. Eu não sei quais eram os prazos de pagamento, eu não sei se o Rueda atrasou ou se estava previsto para o Santos pagar já na era Marcelo Teixeira. Fato é que o Marcelo Teixeira vendeu o jogador por mais de 30 milhões de reais para o México, para o Tigres, e nunca pagou o Cuiabá. Era muito simples, né? Pegou o dinheiro, repassa para o Cuiabá e fica com a diferença. Você lucrou com o jogador, mas o Santos assim não fez. O Santos não fez, então... hoje tem uma dívida com o Cuiabá e o presidente do Cuiabá falou sobre isso em entrevista ao UOL. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, deixa eu ver se tá pegando o áudio. Eu acho que não, deixa eu colocar para vocês aqui o áudio direitinho. Propriedades. Aqui, agora vai aparecer. Vamos lá. NRD agora há 3 semanas atrás é uma dívida de 16 milhões e 300 mil reais do Santos com o Cuiabá, por causa do Joaquim, o zagueiro que nós vendemos para o Santos depois vendeu para o Tigres. E eu falei esses dias com a CNRD, eles me deram um prazo de que no máximo até março do ano que vem vai ter a sentença. Então, meu amigo, isso é uma piada, né? Até março do ano que vem... O que ele está explicando aqui? No caso de negociações entre clubes brasileiros, é diferente das negociações internacionais. Por exemplo, o Santos tem 15 dias, segundo matéria do UOL, para pagar o Arouca na questão do Baço. A FIFA deu 45 dias e 30 já se foram. O Santos tem 15 dias para pagar o Arouca. Se não pagar o Arouca ou se não se acertar, fizer um acordo com o Arouca homologado, o Santos sofre um transfer ban e está proibido de contratar. Todos esses jogadores que eu falei aqui para vocês, que o Santos pode trazer, o Santos não irá trazer se não pagar o Cuiabá. O Arouca. Qual que é o resultado disso? O Santos vai pagar o Arouca. Você pode ter certeza que o Santos vai ser obrigado a tirar dinheiro da PQP, mas vai pagar. E outra, esses 15 milhões que deve do Baço são justamente os 15 milhões que o Santos deve receber agora do próprio Fluminense nessa negociação envolvendo o Soteldo. Imagino que é repassar de um e passar para o outro ali, e o Santos então poder entrar no mercado para contratação. No caso de negociações nacionais envolvendo clubes brasileiros, quando um time fica devendo o outro, o clube brasileiro tem que acionar a CNRD, que é essa comissão de disputas da CBF.
Só que, diferentemente da FIFA, é uma comissão absolutamente lenta. Ele está explicando aqui que os caras da comissão deram até março do ano que vem para dar uma resposta com relação a essa dívida. Então vocês acham que o Marcelo Teixeira está preocupado em pagar o Cuiabá? Vocês acham que ele está preocupado em não ser tido como caloteiro? Nem aí, ele tem que cuidar do fluxo de caixa. Ano que vem é outro ano, não sabemos qual será a situação do Santos, então deixa para quando tiver que ser, mas o Cristiano fala sobre isso, discorre sobre isso. Nem a água já passou embaixo da ponte e esse dinheiro que seria essencial para o Cuiabá esse ano está buscando a vaga de retorno na Série A, eu não vou receber. Então, assim, não vou receber não, eu não vou nem saber como eu vou receber e quando eu vou receber, porque eles demoram quase um ano para dar uma sentença. Então, assim, anda muito devagar, é muito político, é um instrumento político dentro da CBF, vamos falar a verdade, né? E a gente precisa profissionalizar isso, eu acho que os clubes precisam se juntar para poder fazer isso aí funcionar. O Cristiano, esse ponto do Santos é importante, especialmente num dia em que está claro que o Neymar está muito próximo de renovar o contrato. Né? O Neymar tem um salário mensal de 4 milhões de reais. E nos últimos 5 meses, o valor só CLT, sem considerar o valor de direito de imagem, bateu 20 milhões de reais. E o Santos tem uma dívida, como você acabou de dizer, de 16 milhões de reais pelo Joaquim. Então são 20 de pagamento efetuado contra 16 de pagamento não efetuado. Ou seja, o Santos admite a dívida segundo... O que está dizendo? Paga o Neymar, mas não paga a dívida, né? Eu no GE. 40 milhões de reais que se diz que você tem a receber de Santos, Atlético, Grêmio e Corinthians, pelo que eu tenho de informação, a receita do Cuiabá no ano passado foi de 218 milhões de reais. Ou seja, essas 4 dívidas representam 18,5% da receita do Cuiabá. Como é que você vê especificamente essa equação? 20 milhões de reais pagos ao Neymar, com a renovação encaminhada, alinhada, versus os 16 que você tem a receber. PVC, eu acho que esse caso do Santos em relação ao Neymar é exatamente o mesmo caso do Corinthians com o Memphis Depay, é o mesmo caso do Atlético Mineiro com o Dudu, né? Eu vi uma entrevista agora do dono do Atlético Mineiro nesse final de semana, ele falando que não está dormindo direito, mas continua gastando, continua contratando, e eu que estou devendo, que tenho para receber, como é que será que eu durmo direito? Né? É engraçado esse tipo de declaração, né? Eu vejo o presidente do Santos falando um monte de besteira e não sei o quê. Pô, o presidente do Santos falando um monte de besteira, isso aqui é forte. Não consegue pagar o Cuiabá 16 milhões de reais, o Cuiabá aqui do Mato Grosso, 16 milhões de reais, e quer ficar contratando o Neymar, entendeu? É ridículo. A gente vê o Corinthians tendo que penhorar as cotas do Campeonato Paulista de 2026 com a Federação Paulista, pagando juros para receber esse dinheiro, e contratando, e continua com um atleta que custa para o clube 5 milhões de reais por mês, 6 milhões de reais por mês, e não paga o Cuiabá. Então, assim, a culpa de tudo isso, PVC, é dos clubes, o exclusivo culpado são os clubes que não conseguem se juntar, não conseguem definir regras, né? Eu acho que a gente precisa criar o fair play financeiro o mais rápido possível. E aí você pode estar pensando agora, Rodolfo, dane-se o Cuiabá, se a CBF colocou lá para responder ano que vem, que o Santos se preocupe com o que tem que se preocupar agora, em se reforçar, até porque tem jogo e tudo mais, etc e tal. É verdade. Mas isso é importante a gente frisar, porque primeiro que é o presidente do Santos exposto perante um outro no seu modus operandi de péssima gestão, né? Isso é um primeiro ponto. Agora tem um outro ponto. Graças a esse modelo de CNRD aí da CBF, de ser muito absolutamente complacente com as dívidas nacionais entre clubes brasileiros, é que o Santos, exatamente por isso que o Santos, por exemplo, não trouxe o Thiago Maia. O Santos hoje procura um volante, esse volante poderia ser o Thiago Maia. O Santos se acertou com o Internacional pelo pagamento de 2 milhões de euros para a liberação do Thiago Maia alguns meses atrás, e o Santos iria assumir a dívida do Internacional de 4 milhões de euros com o Flamengo, que já tinha datas para pagar. O Santos mandou datas para o Flamengo para pagar, etc. O Flamengo o que fez? Pediu para o Santos garantias bancárias. O Santos não foi capaz de
criar garantias bancárias, porque o Santos é um time falido, um time ferrado. E aí o que o Flamengo fez? Não negociou com o Santos. Se tivesse aqui um esquema de fair play financeiro no Brasil, se tivesse aqui, se essa CNRD tivesse as mesmas práticas internacionais da FIFA com relação a transfer bans, etc., o Flamengo teria se sentido muito mais confortável em vender o Thiago Maia para o Santos e hoje o Santos teria volante. Você entendeu? Então isso afeta o Santos. Afeta o clube. O presidente do Cuiabá está na sua mais absoluta razão. E é impressionante como a gente voltou a ver o Santos nessas páginas referentes a calote, assim. É inacreditável. Passa ano, sai ano, é o Santos contratando, pensando em reforços, é não sei o quê. E aí no mercado, devendo a Deus e o mundo. E o Marcelo Teixeira disse que a gestão é absolutamente profissional. Isso, cara, assim, é inacreditável, é muito, muito, muito inacreditável. Enfim, tem uma outra notícia que eu gostaria de conversar com vocês, que saiu na live do Lucas Mussetti. Eu não assisti a live, mas vi ele comentando no grupo dele no Instagram, que eu convido a galera também a fazer parte lá, sempre ele traz notícias importantes. Para nós, por exemplo, que produzimos conteúdo para o Santos, é absolutamente valioso. Ele fala que o Santos está... Deixa eu ver se tem a matéria aqui, que eu entrei no UOL, eu não consegui ver, mas eu vou dar uma pesquisada agora se tem a matéria. Se tivesse, eu não consegui colocar na tela, pelo menos eu... Ele escreveu o seguinte, não tem uma matéria ainda, ele disse assim, ó, Santos e Flamengo pode ser no Morumbi. O Peixe discute internamente essa possibilidade. Seria uma operação do Santos sem relação com a venda dos mandos de campo para o empresário Eduardo Maluf. O Santos vendeu 3 mandos de campo para o Eduardo Maluf, 2 deles, se eu não me engano, já foram cumpridos e um deles foi no jogo do Allianz Parque. Tem mais um que o Santos precisa cumprir. A ideia era cumprir nesse jogo do Flamengo. O Lucas Mussetti diz aqui que o Santos recebeu uma proposta milionária para levar o jogo para o Maranhão, mas entendeu que seria uma inversão de mando de campo e recusou. Aqui o Santos foi muito bem, muito bem. Aqui tem coisas que não é só sobre dinheiro, sabe? É sobre se posicionar. Não faz o menor sentido o Santos levar o jogo para o Maranhão e você ter 80% do estádio de flamenguista e o Santos jogando 2 jogos fora de casa contra o Flamengo, um no Maracanã e outro no Maranhão. Não faz sentido isso. Você quer ganhar dinheiro com isso, leva para o Morumbi, tá certíssimo, um estádio que cabe 60 mil pessoas, conversa com o presidente do São Paulo e faz isso. Se o Santos fizer isso, certamente lá estarei, como estive no Allianz. O gramado do Morumbi é um tapete, o Morumbi sempre foi uma casa importante para o Santos. Eu já vi o Santos ser campeão dentro do Morumbi, final do Campeonato Paulista de 2007 contra o São Caetano, eu tava lá, final de 2012 do Campeonato Paulista contra o Guarani, eu tava lá, final do Campeonato Brasileiro de 2002, eu não estava no Morumbi, mas foi lá, né, o título mais importante para mim, depois da era Pelé, mais inclusive que a Libertadores, é aquele 15 de dezembro de 2002, foi no Morumbi também. O Santos já levantou várias taças por lá, é um estádio que é muito gostoso de assistir jogo. Cara, é um estádio que hoje com o metrô é muito mais fácil de chegar do que já foi em outros tempos. Sempre foi um estádio legal de ver jogo, mas era muito difícil há uns tempos atrás. Hoje, com o metrô da linha amarela ali, você anda 15 minutos, você tá dentro do Morumbi. Então, é bem legal. O pré-jogo do redor ali do Morumbi, o pernil ali, é tudo muito maravilhoso. Eu adoro o pré-jogo do Morumbi. Tenho saudade de frequentar o Morumbi. Tenho saudade de quando o Morumbi era o Maracanã de São Paulo, quando a gente via jogos com torcida dividida. E depois até mesmo torcida visitante. Cansei de ir em jogos com torcida visitante, 2-3 mil santistas contra o São Paulo no Morumbi. A gente tinha que ficar esperando 40 minutos depois que acabava o jogo para a polícia militar liberar, às vezes com derrota na lomba e você estando puto, você querendo só ir embora para casa e tendo que ficar lá, a polícia militar te segurando. Então assim, eu gosto muito dessa mudança. A Vila Belmiro é importante, só que o Santos também tem que pensar na questão financeira. O Santos tem que pensar também no seu torcedor de São Paulo, que está cada vez mais
distante do clube. Teve esse jogo, é verdade, no Allianz, foi muito importante, mas o Santos tem que trazer mais jogos em São Paulo, e um jogo contra o Flamengo, um jogo desse tamanho, que é um jogo grande, nada melhor do que trazer para São Paulo. Sou completamente a favor dessa notícia e vou torcer para que dê certo. Vai ter que, claro, encaixar as datas, né, da própria Polícia Militar com relação aos jogos dos outros times aqui de São Paulo. O querido Júlio Casares vai ter que liberar o estádio, vamos ver se ele libera. Já teve outras vezes que ele negou o Morumbi, vamos lembrar. O Santos tentou jogar a final do Paulistão, se eu não me engano, contra o Palmeiras no Morumbi, eu acho que foi uma coisa assim, né? E não conseguiu, como tentou também jogar em Itaquera, enfim. Mas fato é que seria uma excelente notícia se de fato se confirmasse, porque não seria inversão de mando. Certamente no Morumbi a supremacia de Santista seria abissal com relação ao torcedor do Flamengo, e fora isso o Santos também poderia fazer uma senhora receita, até porque no jogo contra o Allianz o Santos fez lá, se eu não me engano, acho que foram 3 milhões ali de bilheteria, e o Santos ficou com um só porque tinha vendido o mando. Então, a verdade é que no Morumbi o Santos pode fazer ainda mais receita se o torcedor do Santos comprar essa ideia e visitar o time. Se tiver com o Neymar ainda, nossa, vai lotar, bicho. Vai lotar. Então, tô bastante esperançoso que o Santos consiga fazer essa mudança, trazer o jogo do Flamengo para o Morumbi, para eu matar a saudade do Morumbi, que é um grande estádio. E por fim, a escalação do Santos foi divulgada pelo Lucas Mussetti aqui, que é a mesma que a gente falou ontem. Gabriel Brazão, Escobar. Não, tem uma mudança aqui, gente. Uma mudança importante. Segundo o Lucas Mussetti, o João Basso entra no lugar do Zé Ivaldo, hein? João Basso, que veio de uma ótima partida contra o Botafogo, mas jogando na quarta zaga, jogando pela esquerda. Deve ser dessa vez o zagueiro central, jogando do lado direito, com o Luan Pérez. Zé Ivaldo saindo do time. Eu não sei se o Zé Ivaldo sentiu alguma coisa, não vi a live do Mussetti, ou se é só uma questão técnica aqui. Eu não sei se eu faria essa mudança. O João Basso fez 2 bons jogos contra a Vitória e contra o Botafogo. Jogos que o Santos foi muito bem, inclusive defensivamente e tal, só que não sei se eu confio no Basso para ser titular dessa forma. Vamos ver, o Kleber tá vendo os treinos, eu confio no Kleber, eu acho que é um cara que tem uma boa visão. Vamos ver aqui. Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Então sai o Zé Ivaldo e entra o Basso, sai. É isso, porque o Basso jogou pela esquerda, então mantém-se a mesma zaga com relação ao jogo do Botafogo, só tem essa mudança. Aí na volância, Zé Rafael e Diego Pituca. Com isso, o Zé Rafael deve ficar um pouco mais preso para o Diego Pituca sair um pouco mais. Quando joga Zé Rafael e o Rincon fica um pouco mais preso e sai um pouco mais para jogar o Zé Rafael. Dessa vez eu imagino que seja um pouco ao contrário aqui, o Zé Rafael mais como 5 e o Pituca como 8. Pituca que entrou bem no jogo contra o Botafogo, vinha bem até a expulsão do Santos ali, quando o Santos se perde completamente no jogo. Vamos ver se ele mantém aquele bom futebol ali, né? O Rincon vem da seleção. Ele ainda não deu entrevista recentemente falando sobre o Bom Tempo e sobre achar que o Bom Tempo nessa posição compromete um pouco da marcação, e eu concordo com ele. Já na ponta direita, o Barreal acabou tomando a posição, e eu que não concordava, hoje passo a concordar com a manutenção do Barreal na direita. Então a gente vai ter aqui um meio campo com Diego Pituca e Zé Rafael e Roleiser como 10. Guilherme na ponta esquerda, que vem de 2 bons jogos, fez o gol contra o Vitória, participando da jogada, inclusive antes da finalização, apesar de ter perdido antes um gol feito, e fez uma partida muito correta contra o Botafogo, quase marcou um bonito gol e chutou muito bem, e defensivamente foi muito bem na marcação. Impressionante como ele voltou a se doar para o time. Barreal na direita, e aí a minha única troca que eu faria, ele colocou o Tiquinho Soares aqui de centroavante. Eu já disse que o Tiquinho para mim seria a 4ª opção. Se ele acha que o David Washington, voltando da seleção pro Sub-20, não tem condição, que escale até mesmo o Tassiano, que escale o Luca Meirelles, que tá lá. O Tiquinho não. Tiquinho já deu provas e mais provas que não merece ser titular mais do Santos.
no máximo um jogador para entrar no segundo tempo, no máximo. E eu pensaria 10 vezes antes de colocar o Tiquinho, porque nunca vi um jogo que o Tiquinho entrou no segundo tempo que ele tenha feito alguma coisa de produtivo. Então, assim, aqui dessa escalação, tô interessado para ver qual vai ser o desempenho do Basso. Se o Basso, arrisco dizer, se o Basso fizer mais uma boa partida ao lado do Luan Pérez, uma partida sem falhar, uma partida protegendo bem a zaga ali e tal, ele pode de fato se tornar titular absoluto aqui ao lado do Luan Pérez nessa zaga. O que seria uma surpresa para todo mundo, porque a gente queria que o Basso sumisse do Santos, né? E aí se o Kleber Xavier conseguir recuperar o Basso, que eu ainda acho pouco provável, tal, mas se ele conseguir essa proeza, só por isso ele já merece uma extensão contratual aí, porque era um jogador absolutamente perdido. Diego Pituca, eu entendo no lugar do Rincon, o Rincon não participou dos treinamentos com a equipe. De resto, eu entendo. A minha única alteração aqui, com exceção essa questão do Basso, que é uma incógnita para mim, seria o Tiquinho Soares. De resto, eu entendo a escalação. E é um típico jogo que é decisão para o Santos. O Santos precisa vencer essa partida jogando em Fortaleza. O Fortaleza está muito mal. E uma vitória pode tirar o Santos da zona do rebaixamento e fazer com que esse mês sem jogar seja um pouco mais tranquilo para os lados de Vila Belmiro. Repito, amanhã estarei no pós-jogo aqui para comentar com vocês, fechado? Obrigado a todo mundo que assistiu. Se não deixou o like, agora é a hora. Se não deixou o hype, agora é a hora. Se não se inscreveu, agora é a hora. A gente vai se falando. Um grande abraço e até amanhã.